Olha, já parou para pensar em como seria viver um ano de renovação de verdade? Pois é, essa é a grande proposta do livro Como Viver o Ano do Novo de Deus. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar juntos nas ideias centrais desse guia, que é, na verdade, um convite para uma transformação espiritual bem profunda. A base do livro todo é uma promessa muito forte, né? A promessa de que é possível embarcar numa jornada que traz mudanças que a gente consegue ver, sentir, mudanças tangíveis mesmo, não é sobre uma ideia abstrata, sabe? É um caminho prático, focado em fortalecer a conexão com Deus para transformar o dia a dia. E aí tudo começa com uma pergunta essencial, uma daquelas que o livro joga no nosso colo e nos desafia a responder. É uma questão que faz a gente parar e pensar, sabe? E ela serve como ponto de partida para toda a jornada. A pergunta é: como é que a gente se abre para o novo que Deus tem para a nossa vida? Como é que se dá esse primeiro passo? Então, o primeiro grande estágio dessa jornada é aceitar o convite. Um convite à transformação. A ideia principal aqui é que alinhar a nossa vida com os propósitos de Deus não é uma coisa que acontece do nada, sabe? Exige uma decisão consciente, exige ações com intenção. E o livro deixa bem claro que o foco inicial está todo na nossa disposição interna. Antes de qualquer coisa mudar do lado de fora, o verdadeiro ponto de partida é uma decisão lá dentro. Uma decisão de se abrir para o novo e permitir que a transformação aconteça de dentro para fora. Ok, mas como é que essa tal disposição interna se torna algo real? Bom, aí a gente entra na segunda etapa, que é preparar o coração e a mente. Pensa nisso como o alicerce, sabe? É aquele trabalho interno que é fundamental para que qualquer mudança externa que venha depois seja sólida, duradoura. E o autor organiza essa preparação em dois pilares que são chave. O primeiro é a abertura para o novo, que é basicamente preparar o nosso coração para ser moldado, para aceitar o que vier. E claro, de mãos dadas com isso, vem a renovação da mente, que é todo o processo de transformar nossos padrões de pensamento. Mas, na prática, o que é essa tal de renovação da mente? Bom, o livro se inspira lá em Romanos 12, versículo 2, para explicar. É o ato de ativamente abandonar aqueles padrões de pensamento que nos prendem, que nos limitam. É quase como, sei lá, atualizar o sistema operacional da nossa mente para a gente conseguir enxergar com mais clareza qual é a vontade de Deus. E tem aquela passagem de Isaías que reforça isso de um jeito muito forte, né? Não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova. É um convite muito direto, deixar para lá o que já foi e abraçar o que está vindo de novo, as novas possibilidades que Deus está colocando no caminho. Muito bem. Com o coração e a mente preparados, o caminho fica livre para o terceiro passo, a conexão com o Criador. Agora o foco muda para aquelas práticas espirituais que realmente fortalecem essa relação, que é a base de tudo. E o livro destaca 3 práticas que são como pilares para essa conexão. Primeiro, a oração, que é vista como um diálogo constante. Depois, a gratidão, que é aquela atitude de reconhecer as bênçãos do dia a dia. E, por fim, a adoração, que é celebrar a presença de Deus em todas as coisas. E tem uma sacada muito legal sobre oração, ela é uma via de mão dupla. Não é só sobre falar, falar, falar. Talvez o mais importante seja cultivar a escuta, sabe? Ficar atento para perceber a orientação de Deus, seja no silêncio ou nas situações que acontecem com a gente. Certo, mas como é que toda essa transformação interna aparece no mundo real? Aí, a gente chega na quarta etapa, que é sobre viver a fé na prática. É pegar essa conexão toda e transformar em ações concretas no nosso dia a dia. E olha, um dos resultados mais visíveis dessa jornada é a restauração de relacionamentos. Quando a gente começa a aplicar princípios como o perdão, o livro até cita Efésios 4:32, é possível transformar relações que estavam cheias de conflito em pontes de reconciliação, de cura. É algo muito poderoso. Outra forma muito forte de expressar fé é o serviço. O livro mostra que o ato de servir ao próximo é uma fonte gigante de propósito, né? Seguindo o exemplo de Cristo. É quando a gente serve que a fé se torna viva, se torna prática, se torna algo compartilhado com a comunidade. Claro que uma jornada dessas não vai ser um mar de rosas, né? Sempre tem obstáculos. E o livro não foge disso, ele encara uma pergunta muito real. Como é que a gente lida com as dificuldades que com certeza vão aparecer no caminho? E a resposta que o livro dá para esses desafios está na fonte da nossa força. Aquela citação de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, resume bem a ideia. A nossa resiliência não vem da gente, de uma força própria,
mas sim dessa conexão divina. É uma mensagem que nos fortalece através da fé. E para fechar, a quinta e última etapa nos lembra de uma coisa. Essa é uma jornada que continua. O livro reforça uma verdade que é essencial. A transformação espiritual não é um lugar onde a gente chega, um destino final. É um caminho, um processo contínuo. A grande lição, então, é que não tem um ponto final. O que existe é um novo começo a cada dia. O livro se inspira em Lamentações para nos lembrar que as misericórdias de Deus se renovam toda manhã, sabe? Isso significa que a gente sempre tem uma nova chance de crescer, de continuar. E a gente termina com uma pergunta para a gente refletir. Qual é o próximo passo na nossa jornada? A ideia aqui não é só absorver essas informações, mas pensar em como aplicar isso. E a resposta, claro, é uma descoberta pessoal, única para cada um que decide começar essa caminhada.